Pessoal, vamos ao nosso giro pela política do dia 4 de outubro, hein? Obrigado a todo mundo que vem assistir o nosso quadro aqui no Rumble, no BitChute, no Odyssey, onde quer que seja. O nosso giro pela política, a gente pega as notícias todas de política e fala tudo num segmento só, de forma que dá pra gente falar mais coisa. Tem muita notícia de política agora, segundo turno, já tá comendo solto aí. Hoje a gente vai falar as notícias trazidas por Libertário.pt, AncapZ e várias outras pessoas. Vamos falar sobre os erros dos institutos de pesquisa, o que aconteceu ali. Vamos falar sobre os vários deputados eleitos, tem um monte de curiosidade interessante ainda para a gente falar. Vamos falar do plano do Lula para ganhar o segundo turno e o plano do Bolsonaro para ganhar o segundo turno. E muito mais notícia. Vamos começar então falando aqui sobre as pesquisas. Olha, o nosso agregador já está aqui com o agregado do segundo turno, então só tem agora Lula e Bolsonaro mesmo no mapa, e como a gente imaginou, já está dando Lula ganhando com muita facilidade. Olha só, Lula com 54%, Bolsonaro com 39%. Olha que coisa. Lula já ganhou, já dá a faixa pro cara, olha que coisa, né? Mas a gente sabe que não é bem assim não, né? Essa eleição vai começar agora, não teve nenhuma pesquisa feita depois das eleições ainda. Todas essas pesquisas aqui são pesquisas feitas antes das eleições, perguntando o caso do segundo turno. O que importa são as pesquisas agora, mas mesmo assim, eu imagino que vão começar dando Lula lá na frente. Não tenham medo, é aquilo que eu falei. O Bolsonaro tem 14 pontos a mais. Lembra que eu falei isso? Que o Bolsonaro tem 14 pontos a mais, e o que ele teve foi 14 pontos a mais mesmo em relação às pesquisas que estavam sendo colocadas antes. Não foi suficiente para colocar ele à frente do Lula, mas deu um bom gás lá, né? Enfim, é lógico, um ponto que todo mundo está chegando à conclusão é que os institutos de pesquisa erraram. Grande novidade, todo mundo avisou que eles iriam errar. A questão toda é, não vão ter que investigar o voto envergonhado em Bolsonaro. E a gente falou isso, você lembra? A gente falou, tem voto envergonhado no Bolsonaro. Aí lembra o que a Globo falou? Falava, não, tem o voto envergonhado no Lula também. Não, pessoal, tem vergonha de falar do Lula, não tem só do Bolsonaro, não. Agora a consequência está aí, está todo mundo vendo. Sim, nós estávamos certos, os institutos de pesquisa estavam errados. E agora estão falando que vão investigar e coisa e tal, vão ver esse negócio, como é que pode? Já vieram com um papozinho de que, não, pesquisa não é prognóstico, está ali para avaliar o momento. Mas a merda é que essas pesquisas foram usadas como propaganda política. É isso que eu digo. Pesquisa eleitoral, de fato, você não tem como acertar. É um negócio que é uma medição que você faz ali, que deve-se tentar sim chegar ao mais próximo do resultado final, mas não tem como acertar 100%. Ninguém tem bola de cristal para saber o que vai acontecer no futuro. O máximo que você pode fazer é usar as informações que você tem para prever o que vai acontecer, né? Para chegar ao mais próximo. O fato é, Bolsonaro ganhou 10 milhões de... Gente, não foi assim um erro de 1%, 2%, não, foi 14% de erro lá no IPEC, no Datafolha, aquelas pesquisas que estavam mais críticas a favor do Lula. Tinha muito mais gente. Aí você lembra daqueles vídeos que o pessoal gravava, do entrevistador que não queria entrevistar alguém que votasse no Bolsonaro? Tá aí, olha o voto envergonhado. O voto envergonhado nada, o pessoal que quer mesmo ter um resultado X no final da pesquisa. Só pode ser isso, né? Agora, é preciso tomar em conta outra coisa também, né? Pode ser realmente alguma coisa de questão de estilo de vida. Eu, por exemplo, não atendo o telefone. Vocês sabem, já falei várias vezes, não adianta ligar para mim que eu não atendo o telefone. Acho que é até uma falta de educação você ligar para as pessoas, interromper o dia delas para falar, né? Quer fazer alguma coisa, quer falar comigo? Manda texto. O texto eu leio, respondo, tudo certo. Por quê? Porque o texto eu leio a hora que eu tiver conveniência para ler o texto. Enfim, pode ser isso. Pode ser que tenha muitos bolsonaristas aí que também não gostem de atender o telefone. E daí as pesquisas acabam falhando nesse aspecto, né? Enfim, o problema todo, o que eu falo, o problema não é a pesquisa. Pesquisa, eu sou contrário a proibir pesquisa. Agora parece que tem um projeto de lei que vai criminalizar a pesquisa. Se a pesquisa estiver muito errada, vai ter uma punição para o Instituto. Isso não me parece correto. O problema que eu falo é esse. É a forma como a pesquisa está sendo usada pela televisão para fazer política. Assim, olha só, a Renata Vasconcelos interrompeu o Caldeirão com uma notícia de última hora, urgente. Saiu a pesquisa do IPEC no Datafolha, o Lula vai ganhar no primeiro turno, vai chegar com 50% e coisa e tal. Isso é que é o problema.
Não é a pesquisa em si. Se a pesquisa fosse feita, eles falassem, olha só, teve a pesquisa e coisa e tal, mas não é assim que eles colocam. Eles colocam, não, a pesquisa dá como certa a vitória do Lula, a pesquisa não sei o que lá. Ou seja, o grande problema é o uso político da pesquisa, é a forma como a pesquisa é apresentada para o público, né? Ah, Bolsonaro alega, contrariamente às pesquisas, que vai ganhar no primeiro turno. Que porra é essa? Se você sabe que a pesquisa é um negócio, qualquer pessoa pode falar que vai ganhar no primeiro turno igualmente, não tem esse troço não. Fazer o contrariamente às pesquisas é usar a pesquisa de forma política. Então eu acho que é nisso que o pessoal devia se focar em, primeiro, não é parar de fazer pesquisa, deixa o pessoal fazer pesquisa. Mas aí para aquele negócio do UOL que diz que, institutos bem avaliados. Os institutos bem avaliados do UOL, vocês viram? Se ferraram todo. Os bem avaliados foram que se ferraram totalmente. Os que ele disse que era suspeito, né, que os dados não são certos e coisa e tal, foram os que ficaram mais próximos do resultado final. Olha que furo esse tipo de coisa. Mas é o que eu digo, não tem problema você ter pesquisa e ter pesquisa para tudo quanto é lado. O problema é como a televisão fez. Tratou IPEC e IBOP como um oráculo da verdade e ignorou as pesquisas que davam Bolsonaro na frente, ignorou as pesquisas que davam empate ou que davam um resultado próximo. Por quê? Porque queriam fazer um uso político da pesquisa. Então, esse que eu acho que é o ponto. Eu acho um erro criminalizar a pesquisa, proibir pesquisa, esse tipo de coisa. Eu acho que o que se deve investir é isso. A forma como a televisão usa a pesquisa para influenciar as pessoas, né? Bom, vamos falar sobre alguns candidatos que foram eleitos e outros que não foram eleitos, né? A gente já falou ontem que Joyce, o Fraga e várias outras pessoas não foram eleitas. A Joyce foi a mulher mais votada da história em 2018 e simplesmente não foi eleita esse ano. Janaína Pascoal, o Zuentraub, o pessoal da direita conservadora também ficou todo mundo de fora. A Ana Campanolo foi a deputada mais votada em Santa Catarina. Olha que bacana. Ela que continuou apoiando Bolsonaro, deputado estadual lá em Santa Catarina. Bom, a gente já falou sobre a bancada enorme que o Bolsonaro elegeu, né? Mas é muito curioso como o pessoal da esquerda está sempre assim, né? Infla o Centrão para 2023. Por quê? Porque eles querem, eles acham, eles têm a visão de que o Centrão vai chegar lá e vai trair Bolsonaro, e se o Lula ganhar, o Centrão vai trair Bolsonaro e vai apoiar o Lula. Eu não tenho dúvida que alguns deputados farão isso. Isso é da natureza da política, traição. Mas eu vou falar um negócio para vocês. É muito importante ver e ressaltar esse tipo de coisa, né? O fato da Joyce não ter conseguido se reeleger, o fato do Frota não ter conseguido se reeleger, todo mundo que se virou contra Bolsonaro teve dificuldade de se reeleger esse ano. Esse pessoal que é muito ligado a Bolsonaro, se elege e resolve pisotear Bolsonaro, achar que não, eu fui eleito eu tenho os meus princípios e coisa e tal, esse pessoal vai se ferrar se fizer isso de novo. Isso serve como um aviso para o pessoal, justamente que cuidado na hora de trair isso daí. Os eleitores estão vendo, os eleitores do Bolsonaro enxergam o que está acontecendo. Ao contrário dos eleitores do Lula, que não tem memória, que você pode fazer qualquer coisa na Câmara que eles não vão lembrar em quem que eles votaram há 4 anos atrás, os eleitores do Bolsonaro pensam, os eleitores do Bolsonaro estão acompanhando política, vão ver que você traiu e não vão votar. Teve também um monte de figurões que ficaram de fora. O Collor, o Eduardo Cunha, Pimentel, Serra. Pimentel foi prefeito de Belo Horizonte, foi governador de Minas também. Serra foi candidato a presidente, quase ganhou as eleições aqui para presidente e nem para deputado conseguiu se eleger, né? Então, isso daqui mostra mais uma vez o interesse do brasileiro de mudança, de transformação na política. Joga essa política velha fora, o resto que está dela, que é ligado ao PT, ninguém tem dúvida. José Serra sempre foi amigo do PT, o Pimentel é do PT, né? O Eduardo Cunha tem um papel que eu considero muito importante lá no impeachment da Dilma, mas vamos combinar, ele é da velha política, não tenho o que dizer, né? E o Collor também, a pena que eu tenho só do Collor é que ele perdeu para o cara do Renan Calheiros, então isso realmente preferia que tivesse sido Collor, mas enfim. Eu já falei isso ontem lá no vídeo do Ancapso, né, que o grupo Pro Armas fez um monte de parlamentares. Eu tinha colocado 17 parlamentares, por quê? Porque eles somaram
os parlamentares com o Senado, né? Então fizeram aqui a soma dos dois. Então eles não consideraram alguém que eu considerei, porque aqui tem 16 deputados, e eles consideraram alguns senadores que eu não considerei. Mas enfim, o importante dessa história é... tem muita gente da bancada pró-armas agora, né? A bancada dos CACs. E lembra, já tem gente também, outros deputados que também são favoráveis a essa pauta. É uma sinalização muito importante, tende a crescer muito esse peso desses deputados, desses senadores lá no Congresso, né? O Globo, como não poderia deixar de ser, está chorando aqui, né? Antifeminista do fuzil, indígena a favor da mineração e vereador de Belo Horizonte. Quem são os novos integrantes da bancada bolsonarista, né? O Nicolas Ferreira, vocês sabem, ganhou muito bem lá em Belo Horizonte, foi um dos deputados mais votados, foi o mais votado do Brasil, né? E ganhou com muita folga lá, e o bom é que aí vai puxar um monte de gente do partido do PL lá de Minas Gerais. O pessoal está inconformado com isso, como pode, né? O Nicolas Ferreira é muito atuante também nas redes sociais. A Júlia Zanata, que inclusive foi uma recomendação minha de voto lá em Santa Catarina, é também da bancada do Pró-Armas, e se declara antifeminista e a favor das armas, né? Teve o apoio do Luciano Hang e teve muitos votos também, conseguiu se eleger com facilidade, né? E no Amapá, a Silvia Waipi é militar das Forças Armadas, teve um monte de votos e recebeu apoio de figuras como Damares, Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro. Defende bandeiras, olha só, olha como o repórter da Globo fala, defende bandeiras tradicionalmente contrárias aos povos originários. Agronegócio e mineração não irão devastar o Amapá. Está errado aqui a transcrição que o Globo fez. E o que ela fala é muito certo. Repara como é que o Globo, a esquerda em geral, quer tomar conta da voz dos indígenas. Eles querem dizer o que o índio tem que achar bom ou achar ruim. Não, o índio é dono da terra dele, ele tem que fazer o que ele quiser. Se ele quiser fazer agronegócio na terra dele, ele faz. Se ele quiser preservar a floresta, ele preserva. Se ele quiser fazer mineração, ele faz mineração. Um absurdo é você ter essa situação que você tem hoje, que quem decide o que o índio pode fazer ou não é a bancada esquerdista lá no STF e na Câmara. Pô. Não pode, deixa o índio é dono da terra, ele faz o que ele quiser. E é aquilo que eu falei para vocês, a maior parte dos indígenas quer desenvolvimento, quer fazer alguma coisa com a terra, quer mineração, porque isso dá dinheiro. Gente, índio é igual a gente, não tem nada de, não, o índio gosta de floresta, de não sei o que lá, de ficar no meio do mato. Não, o cara quer, não, até gosta de floresta, não estou dizendo que não goste de floresta, mas quer se desenvolver como qualquer outra pessoa, quer ter mais coisas, quer ter mais conforto, quer poder ter dar uma condição melhor para a família dele, quer viajar de vez em quando, conhecer outros lugares. Enfim, essa ideia de que o índio quer ficar ali na oca dele sem sair para nada, só vestindo tanguinha e fazendo dança para estrangeiro, é errada. E é isso que a esquerda quer. A esquerda quer ela dizer o que o índio vai fazer ou não vai fazer na terra dele. Olha aqui o Globo falando, não, bandeiras tradicionalmente contrárias aos povos originários. Com isso, desde quando você sabe? Você sabe quais são as bandeiras defendidas pelos povos originários? Não, eles que sabem. Enfim, a Silvia Waipi sabe melhor do que a repórter da Globo o que os índios querem. Ela é uma índia. Ou o povo originário, enfim, use o nome que você achar melhor aí, né? O Ricardo Salles ficaram uma arara. Não, eles atacaram o Ricardo Salles pra caramba. O Ricardo Salles não fez nada de errado. Esse grande escândalo por causa de favorecimento de madeireiros e coisa e tal, o pessoal não explica. O que faltou na madeira que chegou na Europa foi um documento. Não tinha nada de errado, a madeira era legal, não tinha nada de errado no negócio, só que faltou um documento lá, o pessoal implicou, aí abriu-se uma sindicância para investigar por que faltou o documento. Mas não era madeira ilegal que estava acontecendo ali. Ah não, mas é favorecimento de interesses de madeireiros. Como que foi isso? Não teve isso. A madeira era legal, não era madeireiro ilegal no final das contas. Enfim, mas o pessoal, né, queria bater no cara, bateu, achou que ia derrubar o sujeito, foi eleito deputado federal. André Fernandes, no Ceará, também foi muito votado, excelente isso. O Pazuello, no Rio de Janeiro, o pessoal ficou uma arara com o Pazuello. Não, porque o cara que foi responsável pela pandemia, pela gestão da saúde na pandemia, não pode. O pessoal aqui do Rio votou direto nele. Eu vou te falar um negócio, realmente. E teve outras pessoas aqui, a Roberta Roma, que é a mulher do João Roma,
que disputou o governo da Bahia, não conseguiu, mas a mulher dele foi eleita deputada federal. O Mário Frias, em São Paulo, outro que era muito criticado pela esquerda, não porque abandonou a cultura e não sei o que lá. O Zé Trovão, olha que coisa, conquistou uma cadeira. O Zé Trovão é alvo de investigação por atos antidemocráticos e coisa e tal. Chegou a ser preso, foi solto depois, olha que coisa, né? A Amália Barros, no Mato Grosso, foi eleita com a bênção da primeira-dama. Isso é outra coisa que o pessoal fala. Quem a Michele Bolsonaro apoiou, todo mundo se elegeu. Impressionante. Eu tô falando para vocês, a Michele Bolsonaro, em termos políticos, tem mais futuro que o Bolsonaro. Ela não pode suceder Bolsonaro em 2026, tá? Bolsonaro o mandato dele termina em 2026 e, pelas regras, não pode ter reeleição para mulher ou para parente próximo. Mas, quem sabe, em 2030, né? O Maurício do Vôlei foi eleito também, ele teve aquele problema, polêmica por comentários homofóbicos, o que mostra só como que a esquerda perdeu totalmente a noção do que a população em geral acha desse tipo de coisa, né? Enfim, o pessoal está chorando aqui que foram eleitos muitos deputados bolsonaristas, né? Outro que foi eleito também, o Thiago Gagliasso, agradeceu o voto de protesto contra o Bruno Gagliasso, né, que é o irmão dele. Ele ganhou uma vaga na Alerj aqui no Rio de Janeiro, vai ser deputado estadual. Excelente, bolsonarista também, ótimo que ele ter ganho, e agradeceu ao irmão, o Brunão, obrigado. O pessoal não presta mesmo, né? Deixa eu falar uma coisa. Não, é muito sucesso, Thiago, é isso daí, é tudo de bom. E, como eu falei para vocês, só 13 partidos superaram cláusula de desempenho e, com isso, vão ter direito à propaganda partidária ano que vem, né? Isso é uma coisa boa, porque menos partido tendo direito à propaganda significa que você vai ver menos propaganda de partido por aí. Agora, isso aqui mostra, por exemplo, quem não conseguiu isso daí foi o Novo. Se o Novo tivesse feito a coisa certa, tivesse se aliado a Bolsonaro de cara, tivesse assumido que pode até não gostar de Bolsonaro 100%, mas que é o que temos para o momento, é o que vai dar para seguir no momento, é o Bolsonaro mesmo, talvez tivesse conseguido eleger uma bancada maior. Ao contrário, a bancada do Novo diminuiu de tamanho, né? Então, é isso daí. Cláusula de barreira é uma coisa que vai pegar muita gente, né? E por falar no Novo, o Novo se diz contra o PT, mas não falou que é a favor do Bolsonaro no segundo turno, tá? Liberou o voto de filiados no segundo turno. Com isso, o Zema já declarou apoio ao Bolsonaro, o Marcel Van Hatten também já declarou apoio ao Bolsonaro, todos eles falando o óbvio, é o que eu digo para todo mundo, você não precisa dizer que você ama o Bolsonaro, que vai aceitar tudo que o Bolsonaro fizer. Não, a questão toda é, o que nós temos é o Bolsonaro. Então vamos votar nele contra o Lula, depois a gente vê outra coisa, aí continua criticando. Eu não me considero bolsonarista. Por quê? Porque vocês sabem, eu já fiz um monte de vídeo aqui criticando o Bolsonaro. Eu entendo que a pessoa bolsonarista é aquela pessoa que concorda com o Bolsonaro em praticamente tudo, né? Acompanha ele todo o pensamento. Eu não sou assim. Eu tenho um monte de coisas que eu discordo do Bolsonaro, mas caramba, é uma besteira você querer dizer que, não, então não vou me misturar com o Bolsonaro porque, né, vou ficar cheio de dedos com isso. Não, tem que falar mesmo. Vamos votar no Bolsonaro. É o caminho que a gente tem para evitar a esquerda, né? Outra coisa positiva, se o Novo deu um exemplo errado, a bancada da Lava Jato deu o exemplo certo. Moro telefonou para o Bolsonaro, declarou apoio contra o Lula. Vai votar no Bolsonaro contra o Lula. Então, isso é muito importante agora no segundo turno. O Deltan Dallagnol também fez a mesma coisa. Eu já falei para vocês, esses dois, quando estiverem no Congresso, certamente não vão ajudar Bolsonaro. Não vão. Mas, agora no segundo turno, eu não tenho dúvida nenhuma que eles querem sim que Bolsonaro ganhe, porque, na verdade, a alternativa a isso é Lula ganhar. E Lula ganhar seria muito ruim para ambos os dois, né? Então, certamente eles estão, de fato, apoiando o Bolsonaro agora, vão pedir votos. Isso é importante, como eu falei para vocês, a bancada da Lava Jato existe. Existe um pessoal que não gosta do Bolsonaro, mas gosta do pessoal da Lava Jato. Então agora, esse é mais uma turma ali dos isentões que o pessoal bolsonarista chama, né? Que eu chamo também. Esses isentões aí, mais uma turma que agora pode ter um voto a favor do Bolsonaro. Então, certamente vai ajudar isso daí no segundo turno, né? E do outro lado, a Anitta falou que a nação está dividida, triste, adoecida com o resultado do primeiro turno.
Isso aqui eu estou mostrando para vocês porque tem muita gente, muito bolsonarista, achando ai, nós perdemos a eleição, o Lula ficou na frente, coisa e tal. Meu amigo, esse pessoal esperava já ter liquidado a fatura, esperava o Lula já ter ganho no primeiro turno. O fato da gente ter ido para o segundo turno foi uma vitória enorme. Foi sim. Ah, eu esperava que o Bolsonaro estivesse na frente. É, eu esperava. Mas como eu falei para vocês, ninguém tem bola de cristal não, minha gente. O que a gente faz é olhar para a coisa e ver o que é mais provável. Não tem bola de cristal nesse negócio. Então, na hora que você estiver triste, lembra, o pessoal de lá, do lado de lá, os esquerdistas, ficaram mais tristes ainda. Eles estão mais preocupados ainda com essa história toda, né? E olha só, o Lula falou que vai escrever uma carta aos conservadores como estratégia para o segundo turno. Meu amigo, para pensar. Você consegue imaginar uma estratégia mais merda do que essa? Quem vai ser o conservador que vai cair nesse papo da cartinha do Lula? Vai ser o conservador do Weintraub? Do Paulo Enéas, aquele pessoal que ficou no papo dos ultraconservadores contra Bolsonaro, que Bolsonaro não é conservador e não sei o que lá. Quem diz quem é conservador e quem não é conservador somos nós. E depois já falaram que não, que Bolsonaro destruiu os conservadores. Não, meu amigo, vocês se destruíram sozinhos. Talvez o Lula queira roubar o voto dessas pessoas, né? Se roubar não vai ter muito problema não, porque é irrelevante mesmo. Não conseguiram fazer o voto de ninguém, na verdade. Olha, segundo diz a revista Fórum, o PT aceitou exigências do PDT para apoio a Lula com Ciro. Confira a negociação, né? Então estão dizendo aqui que teve algumas condições que o PDT colocou, que é só uma questão de tempo agora para eles anunciarem isso e coisa e tal. Eu, sinceramente, se o Ciro fizer isso, apoiar o Lula, pode saber, acabou a carreira política dele, não vai ter mais chance. E isso vai prejudicar Bolsonaro? Os eleitores do Ciro vão votar em Lula agora? Esquece isso, gente. Esse negócio de apoio de candidato no segundo turno, isso não serve para bolota nenhuma. No final das contas, quem decide é o eleitor. O candidato pode falar o que ele quiser. E aquilo que eu falei ontem. Quem gostava do Ciro, mas achava o Lula aceitável, já votou no Lula, cara. Foi tanta pressão do pessoal para eleger o Lula no primeiro turno que quem achava que o Lula era aceitável já votou no Lula. O que sobrou ali do Ciro, 3% que ele teve, é o pessoal que vai votar no Bolsonaro. Ou no máximo vai anular o voto. Quem aceitava votar no Lula do pessoal do Ciro já votou no Lula. A mesma coisa para Simone Tebet. O PT fez 2 semanas de campanha pelo voto útil. Bolsonaro não fez campanha pelo voto útil, não forçou esse tipo de coisa. O PT fez. Então esse pessoal da Simone Tebet que sobrou, do Ciro que sobrou, não vai votar no Lula. Se votasse no Lula, já tinham votado no primeiro turno, né? Então, me preocupa muito pouco. Isso daqui também estão falando que... aqui, essa manchete aqui é curiosa, tá? A manchete é: a partir de amanhã é menos conversa entre nós e mais com os eleitores, diz Lula. Olha que frase bonita, né? Mas olha como é que era essa manchete aqui, dá para ver pela URL, né? Eles editaram depois, trocaram a manchete, mas a URL ficou a mesma. Olha só. PT quer apoio de Tebet e PSDB no segundo turno, diz presidente do partido. O que deve ter acontecido? O presidente do partido queria o apoio da Tebet e do PSDB, já viu que não vai ter diretamente. Se a Tebet não aceitar, faz muito bem, porque ela sabe que ela não ganha nada com isso. Ah, vai oferecer um ministério para ela e coisa e tal. Gente, o governo Lula vai afundar. A maioria na Câmara e no Senado é bolsonarista. Se acontecer do Lula ganhar, o governo dele vai afundar completamente. Quem aceitar cargo nesse governo é só para queimar o filme. Então, e a Tebet, se fizer isso, não consegue concorrer como isolada em 2026. É muito melhor para ela se preservar, ficar neutra nessa história, né? Mesma coisa o PSDB. O PSDB se aliar ao PT agora, pode até acontecer eles fazerem isso, mas vai ficar feio, vai ficar estranho no final das contas, né? Então, ficou tão estranha essa manchete aqui que eles mudaram. Agora, pode ser que eles consigam chegar a um acordo? Pode ser que a Tebet aceite e apoie o Lula. De novo, cabe a mesma coisa. Os eleitores da Tebet que gostavam do Lula já votaram no Lula, não votaram no Bolsonaro, já votaram no Lula. Então ela não vai trazer mais ninguém para o Lula no final das contas. Ela dando apoio não vai fazer muita diferença no final das contas, né? Bom, uma outra notícia que eu acho muito chata, e isso aqui é lógico que a imprensa tradicional vai dar maior destaque, por quê? Porque isso prejudica Bolsonaro. Perfis bolsonaristas atacam nordestinos com xenofobia após votos para Lula. E teve muito disso mesmo, infelizmente, ainda tem muita gente com essa ideia, não, que a culpa é do Nordeste, que temos que separar o Nordeste.
que, gente, esse tipo de coisa, primeiro, ainda não acabou o negócio. Vocês estão falando como se o Brasil tivesse perdido, se Bolsonaro tivesse perdido a eleição. Bolsonaro não perdeu, estamos no segundo turno. Vamos virar esse jogo, vamos ganhar no segundo turno. Nunca houve uma diferença tão pequena entre o primeiro e o segundo colocado no segundo turno. Então não tem esse negócio não. E o Nordeste tem o direito de votar como eles acharem melhor, né? E pior do que tudo, como eu fiz um post ontem que teve uma recepção muito boa, 7 mil likes, foi 1.500, 1.600 quase retweets aqui, que é justamente, olha só, o Bolsonaro ganhou votos a mais em todos os estados do Nordeste. Muito mais voto que no primeiro turno de 2018. Então se você olhar aqui, ó, Ceará, 30% de votos a mais, Sergipe, 22% a mais, 20% a mais no Maranhão. Todos eles, o Bolsonaro ganhou mais de 10% além do que ele teve no primeiro turno em 2018. Sabe onde é que ele perdeu o voto? Aqui, ó. Distrito Federal, perdeu um pouquinho. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, aqui perdeu bastante coisa aqui no Sudeste. E no Rio Grande do Sul perdeu também. Ou seja, quem está errado nessa história aí é justamente o pessoal do Sudeste, do Rio Grande do Sul e do Distrito Federal. O que eu imagino que aconteceu? Menos gente correndo atrás de virar voto dos isentões esse ano, né? O pessoal estava preocupado com senadores, com deputados. Então, beleza. Primeiro turno, era importante mesmo eleger senador, eleger deputado. Agora, o foco tem que ser tirar o isentão do pedestal dele. Meu amigo, vai lá, vota no Bolsonaro. A alternativa é comer cachorro, é Venezuela, é o Lula ganhar. E olha só como é que está encarando aqui a Infomoney, né? Com eleição aberta, Lula e Bolsonaro devem fazer movimento ao centro, é o que dizem analistas. É o que eu espero também. Agora que já acertamos tudo, que já está a Câmara definida, o Senado definido, a questão agora é tender para o centro, que é quem ganhar o centro ganha os votos, quem ganhar os isentões ganha os votos. E não é por nada não, mas a nossa tarefa é muito mais fácil que a tarefa dos lulistas. Explicar que Lula é o pior possível que poderia acontecer com o Brasil agora é um retrocesso, é fácil de explicar isso. Outra manchete aqui mostrando também o erro desse pessoal que está achando que Bolsonaro perdeu as eleições e coisa e tal. Bolsonaro é o grande vitorioso no final das contas. Colocou um monte de gente no Congresso, um monte de gente no Senado e está no segundo turno. Os petistas queriam encerrar o assunto já, achavam que ganhava no primeiro turno. Não, Bolsonaro vai para o segundo turno com Lula e com chances reais de ganhar, porque a diferença foi pouquinha. Se fosse uma diferença tipo que deu lá o Datafolha, o IPEC, 16 pontos de vantagem, 20 pontos de vantagem, aí eu concordo, realmente você tirar 20 pontos de vantagem do primeiro turno para o segundo turno é praticamente impossível. Agora, foram 5 pontos de vantagem. 5 pontos de vantagem, meu amigo, isso aí é o branco, nulo, indecisos, aquele pessoalzinho ali que é fácil de virar isso daí. 5 pontos dá para tirar fácil nessa história toda. E tem aqui um artigo muito interessante do Leonardo Dias aqui sobre o que a direita precisa fazer para ganhar as eleições de 2022. Bem interessante mesmo, eu concordo com praticamente tudo que ele falou aqui. Ele fez uma conta aqui mostrando que, na verdade, a coisa está empatada, porque aquilo que eu falei, a maior parte, quem votava no Lula, dos eleitores do Ciro e da Tebet, foram para o Lula já. Então o que vem agora é para o Bolsonaro, né? Ou então vai para o nulo. E daí ele colocou aqui que pode até ver Bolsonaro com alguma vantagem num primeiro momento, né? E ele fala que a grande questão é a abstenção. E repara, teve pouca abstenção no Nordeste. Já teve pouca abstenção no Nordeste. Nordeste, onde o Lula tem muito voto. Então, nos estados que teve muita abstenção, Rio de Janeiro, por exemplo, Minas Gerais, Mato Grosso, são estados que Bolsonaro tem muito voto nesses estados. Então, a tendência agora, se isso equilibrar, se esse tipo de coisa, se tiver mais gente votando nesses estados, esse é o papel nosso, é convencer as pessoas a ir votar no Bolsonaro, né? E ele coloca um monte de coisa aqui que ele acha que a direita poderia fazer, né? Então tem que focar em divulgar o voto para o segundo turno, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, parceria forte com Zema, o ACM-Neto e outros estados que terá segundo turno, parceria com o PMDB e com Ciro em busca de apoio dele e da Tebet. Isso aqui eu acho que não rola não, tá? Mas vamos ver. Deixar clara a mensagem que o próximo presidente terá um congresso conservador pela frente, de forma que o melhor candidato é Bolsonaro mesmo. Tratar com amor as pessoas que votaram no Lula. Evitar brigar com o Ciro. Gente, não ataquem mais o Ciro, não ataquem mais a Tebet, não ataquem mais a Soraya. Parem com isso. Trata bem, para tentar trazer os eleitores dessas pessoas para a gente, né? Divulgar o Auxílio Brasil, divulgar mais resultados da economia fora da bolha da mídia, sem dúvida alguma é muito importante isso.
e desconfiar das pesquisas e cobrar os institutos, porque claramente esse é que é o problema. Se bem que, é o que eu falei para vocês, o problema não é o instituto, não é a pesquisa. O problema é a divulgação da televisão que está fazendo isso com uma divulgação claramente eleitoral, né? Aqui, os pontos marcados em vermelho são as cidades que o Bolsonaro ganhou em 2018 e o Lula ganhou em 2022. Então são as principais cidades que mudaram de opinião. O resto que está vermelho já foi vermelho mesmo em 2018, então provavelmente não vai mudar. Repara como é que tem muita coisa em Minas Gerais e muita coisa no Rio Grande do Sul. É exatamente o problema que a gente está apontando. E o que a direita não pode fazer? Ofender as pessoas que votaram no Lula. É isso aí, não tem. Brigar com o nordestino, deixa quieto isso. Não vamos enfrentar esse negócio assim. Isso expulsa essas pessoas, faz com que essas pessoas não queiram votar no Bolsonaro. Parem de reclamar do Nordeste. Outra coisa, insistir em fraude neste momento, mesmo que a fraude tenha acontecido, não há como prová-la sem quebrar o sigilo do voto. É o que eu venho falando sempre. Aliás, já desde o primeiro turno. Esquece esse papo de fraude. Não adianta falar de fraude agora, não vai mudar nada. Não tem como investigar, não tem como saber. Ah, mas isso é um absurdo. É um absurdo. Mas e aí, vai fazer o que agora? Não dá para fazer nada agora. Então, vamos focar em trazer candidato. Já mostrou que dá. Mesmo que tenha tido fraude no primeiro turno, a gente chegou perto ali, chegou a 5 pontos do Lula. Então, se a gente fizer força, a gente consegue ultrapassar o Lula, mesmo com todos os problemas que eventualmente tenham nesse sistema aí. É um grande erro vir com essa ideia de que, não, já está decidido, o TSE já elegeu o Lula. Quem fala isso é lulista. O lulista quer que você desista de votar, que você pare de se preocupar com a eleição, porque aí sim o Lula ganha, né? Se você realmente não for votar, se o pessoal bolsonarista tiver achado que já acabou o negócio, então esquece esse papo de fraude. Papo de fraude não ajuda em nada neste momento. Atacar ministros e juízes, também acho que é besteira fazer isso, né? Vamos deixar para depois da eleição. E lembra, aquele negócio que eu já falei antes também, que radicalismo não é algo que o pessoal do centro gosta. O pessoal do centro quer o pessoal calminho. Então, assim, não vamos falar em golpe, em tirar juiz, esse negócio, até impeachment do Alexandre de Moraes e coisa e tal. Deixa quieto isso, vamos seguir em frente. Deixa pra gente usar essas armas mais adiante sem fazer propaganda delas agora, né? E principalmente não desanimar, não é hora para desânimo, né? No final das contas é isso daí, tem que correr atrás e trazer voto para Bolsonaro. Essa que é a ideia. No final das contas, ele termina com aquela thread do Jair Bolsonaro e com o papo da Elaine Cantanhede dizendo que Bolsonaro estava certo e foi o maior vencedor. Para você ver, é o que eu falo. Tá cheio de gente achando que foi derrota. Isso foi uma vitória enorme. E a gente tem chance de transformar essa vitória enorme numa vitória espetacular no dia 30 de outubro, elegendo Bolsonaro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.